Bom, e para você que chegou agora aqui no Jornal Jovem Pan, a gente já deu a notícia que o Senado aprovou o projeto do marco temporal. E a gente volta a falar sobre esse assunto, dessa disputa entre o STF e o Congresso Nacional. A gente conversa agora com o deputado federal Marcos Polon, do PL de Minas Gerais. Boa noite, deputado. Bem-vindo sempre à Jovem Pan. Boa noite, Thiago. Uma satisfação muito grande poder estar falando com vocês nesse momento tão importante para o restabelecimento da democracia no nosso país. Muito obrigado. Bom, deputado, a pergunta é a seguinte: a gente já discutiu muito aqui que talvez não um projeto, mas sim uma PEC poderia ser mais efetiva para decisão em relação às demarcações das terras indígenas. Como é que o Congresso vai fazer? Porque possivelmente alguns itens desse projeto, ou todo o projeto, pode ser vetado pelo presidente Lula. Como é que fica a partir de agora? Tiago, a sua pergunta é extremamente importante e ela traz à baila algo ainda mais arriscado. A gente tem ainda o risco do veto, e o veto vai ser discutido no Congresso, mas há algo ainda mais aterrorizante e mais assustador, que é a possibilidade de veto. Ora, o veto é uma medida normal dentro do processo legislativo, ela tem previsão constitucional, sem problema algum. O grande problema é quando nós nos deparamos com decisões de alguns ministros que compõem a Suprema Corte, e faço isso justamente para manter essa diferença. O STF é uma instituição, os ministros são seres humanos passíveis de erro, que julgam contra a lei. E o pior, julgam contra o próprio texto constitucional. O caput do artigo 231, ele é muito claro e translúcido ao dizer, conforme o tempo verbal utilizado, que aquela disposição deveria ser aplicada a partir da promulgação do texto constitucional, isso em 88. Isso é muito claro. Então, o marco temporal, a legislação do marco temporal, que vem ao encontro de uma decisão já proferida pelo Supremo há mais de 10 anos atrás, nada mais faz do que redizer aquilo que está dito na Constituição. No entanto, estamos sobre o risco real de, num futuro muito próximo, ter os efeitos da legislação aqui aprovada sustados por uma ação direta de inconstitucionalidade, um ADI, um ADIM. Mais que isso, não é a primeira vez em que o Supremo avança em matérias que são desta casa, de competência do Legislativo, e muitas vezes, repito, julgando contra a lei. Ano passado, quando tratou da questão do desarmamento, dos decretos do presidente Bolsonaro, impôs ao artigo 4º do Estatuto de Desarmamento, preste muita atenção, que a declaração de efetiva necessidade tinha o conteúdo de comprovação, o que é contra o próprio texto da lei. E isso se repete em relação às drogas, se repete em relação à função social da propriedade, se repete em relação ao marco temporal e outros temas, tantos como o aborto, por exemplo. Para concluir, Thiago, por favor, nós estamos comemorando a vitória de ter aprovado hoje no Senado o marco temporal, que estabelece um pouco de paz no campo, mas estamos preocupados com a usurpação do poder legislativo, a invasão de competências que observamos nesse momento. Deputado, só mais uma ponderação. Inclusive, o presidente do Senado, agora há pouco, chegou a falar que não foi uma afronta ao Supremo, mas mesmo com a aprovação desse projeto, é possível que o Congresso continue discutindo a possibilidade da PEC? De fato, é fundamental a discussão da PEC e não só essa PEC. Hoje nós conseguimos colher as assinaturas necessárias para que comece a tramitar nessa casa uma PEC que discuta a distribuição e atribuições do Supremo. E aí quero ser bem claro nesse posicionamento, que é importante nós elevarmos o Supremo à sua função principal, que é a função do controle concentrado de constitucionalidade, e não se miscuir nas questões do cotidiano, como condução de inquéritos ou até tratando de temas corriqueiros que trazem, que são de competência de outras instituições, ainda tratando de questões contra a lei. Então, é importante, sim, a PEC que incorpora e diz o que já está dito na Constituição, estabelecendo os pontos do marco temporal também no texto constitucional, e mais que isso, é importante, e quero comemorar e cumprimentar meu colega deputado Domingos Sávio, que hoje nós conseguimos o número de assinaturas suficientes para tratar da PEC do reequilíbrio entre os poderes, e isso é fundamental, uma vez que em todas as democracias saudáveis do mundo
a Corte Constitucional tem exclusiva atribuição de Corte Constitucional e isso tem que ser discutido de maneira madura no Brasil. Não se trata de afronta ao Supremo, como disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Respeitamos o Supremo, não devemos ter medo do Supremo, não devemos ter medo dos ministros, sim respeito e trabalhar de forma responsável para restabelecer o protagonismo do Legislativo, em especial da Câmara dos Deputados, que detém em seu corpo 100% dos votos válidos do Brasil, ou seja, 100% da representatividade do povo brasileiro se encontra nessa casa. Deputado, rapidamente para a gente fechar, e já aproveitando que o senhor está falando da relação do Legislativo com o Judiciário, nós teremos agora a troca da presidência no Supremo Tribunal Federal com o ministro Barroso. O senhor acredita que a relação possa ser diferente? Olha, a gente sempre faz votos que a harmonia seja reestabelecida, acreditamos que isso seja possível. O que nos causa temor é que o último discurso efetuado pelo excelentíssimo ministro aponta no sentido, e se o senhor acompanhar o teor do discurso, de um presidente, de um governador, ou de um imperador, ou algo que o valha. Ele vai desde justiça social até questões econômicas, se miscuindo em atribuições do executivo, atribuições do legislativo, misturando-as com atribuições do judiciário, o que nos causa uma fundada e legítima preocupação para a defesa da estrutura republicana e democrática do nosso país. No entanto, continuamos firmes na esperança de que o próximo presidente reestabeleça esse equilíbrio. Perfeito. Deputado Marcos Paulon, do PL de Minas Gerais, como sempre, muito obrigado pela gentileza e até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço, um abraço e um abraço a todos os meus amigos do Mato Grosso do Sul, que sou do Mato Grosso do Sul. É isso, obrigado.